E hoje o RDTV está recebendo aqui uma vereadora que, para mim, é muito especial, Michelle Alencar, uma pessoa muito querida, né? Uma mulher, também jornalista, tivemos uma trajetória muito parecida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Poliana. Fico muito feliz de estar aqui. Casa nova, né? Um cenário novo. Eu estou estreando aqui, que da última vez que eu vim estava diferente. Fui entrevistada por uma outra jornalista e é sempre muito maravilhoso a gente poder reencontrar pessoas que se identificam, né? Eu me identifico com a sua história, você com a minha, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E a Michelle Alencar é vereadora, né? Vocês sabem, está aqui para bater um papo com a gente hoje e eu já queria te perguntando quem para você seria o nome ideal para disputar a prefeitura de Cuiabá? E já de cara sim, né? Cara. Já chega assim, já dá para ver que a entrevista vai ser quente, meu povo. Bom, não é segredo para ninguém, eu tenho meu candidato já definido, um candidato que inclusive já trouxe a público o nome dele, que é o Fábio Garcia. Hoje para mim Fábio Garcia é o melhor nome para assumir Cuiabá, eu que sou uma vereadora que tenho como perfil, né, esse perfil de fiscalização, sou uma vereadora que acompanho muito de perto as contas, todas as ações do município, né? Então, desde saúde, esporte, infraestrutura. Então, quem acompanha de perto essa gestão não tem como não querer mudança. Todos nós, quanto mais a gente conhece a atual gestão, mais a gente quer mudança. Então, eu penso que dos candidatos que estão postos nesse momento, né, até o pleito oficial, quando começa de fato as datas eleitorais, pode até surgir outros nomes, mas hoje, os nomes que existem hoje, de longe eu acredito que Fábio seja o melhor candidato para gerir Cuiabá. A gente tem ouvido falar muito sobre uma possível troca de partido, né? Eu queria saber se você realmente avalia trocar o União Brasil pelo PL agora em março. Então, assim, eu fui até antes de vir no caminho para cá, estava fazendo uma entrevista por telefone, é um momento de que a gente conversa muito sobre trocas partidárias e é natural, né? É natural do pleito, é por isso que existe a janela para que a gente possa fazer mudanças, mas eu, mais uma vez, quero afirmar que permaneço no União Brasil, até então, tudo certo, mesmo com a vinda de novos candidatos, inclusive alguns colegas já vereadores, a gente permanece. Obviamente que assim, eu sempre digo que na política nada é definitivo, né? As coisas na política elas mudam muito rapidamente. O que não muda são valores, é o bom caráter, é o trabalho sério. Mas as questões partidárias, as questões de estar aqui ou se movimentar para ali, elas acabam mudando em algum momento. Mas hoje, Michelle Alencar permanece firme e forte no União Brasil. Você que é assumida, né, da oposição, eu queria saber se existe algum tipo de clima político ao reprovar as contas do prefeito Emanuel Pinheiro. Existe um movimento, existe um clima, existe uma condição de insatisfação pela maioria dos vereadores. E o ano eleitoral, ele faz com que a visão ela se abra um pouquinho mais, né? Porque eu falo que o que move um ente político é o anseio da população. É isso que nos move, né? E alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas quem depende do voto sabe que o que tem que nos mover é o anseio popular. E hoje, com a atual gestão, vendo, né, o descontrole nas contas, o descontrole no planejamento financeiro, administrativo, a gente tem isso muito claro no projeto da LOA que foi enviado para a Câmara, enfim, existe um clima político de seguir o parecer do Tribunal de Contas, que foi pela reprovação, e é importante reforçar que nós temos pela primeira vez na história um prefeito que teve as contas reprovadas, e isso não é um fato isolado, isso na verdade é uma decorrência de fatos, né? A gente só chegou nesse momento de ter um posicionamento do Tribunal de Contas nesse sentido, quase que com unanimidade, por conta de uma série de fatores que deixaram essa gestão chegar no ponto que chegou. Então, hoje existe um clima para seguir e sacramentar esse posicionamento do Tribunal de Contas. Já que a gente está falando sobre isso, né, teve essa recente votação da taxa de lixo, né,
E eu queria que você me desse a sua opinião. Você acha que essa votação, né, que conseguiu barrar essa taxa, realmente mostra que o prefeito tem perdido essa força no legislativo? Mostra sim, né? Na verdade, a mesma base que aprovou a taxa de lixo no passado, no final de 2022, essa base que foi anunciada, que da maneira que o projeto estava, da maneira que chegou, isso seria um cheque em branco para que o prefeito pudesse fazer da maneira que ele iria determinar, porque poderia fazer por decreto legislativo esse valor. Então, essa mesma base que lá atrás o apoiou é a base que derrubou e suspendeu esse reajuste, né? Obviamente que um reajuste de 212%, isso é inaplicável, inadmissível, não se vê um reajuste de 212%, principalmente quando é uma taxa que vai ser cobrada diretamente à população num serviço que já é prestado e que já está incluso, inclusive no IPTU. Então, a cobrança da taxa de lixo, quando ela vem, obviamente nós discutimos muito isso na época, né? Eu fiz audiências públicas, nós trouxemos essa discussão em vários momentos, porque o argumento utilizado era: nós temos a lei do marco do saneamento legal, uma lei federal, que determina que os municípios eles precisam gerir os resíduos sólidos de uma maneira muito mais eficiente. Então, na época, Cuiabá era a única capital do Brasil que tinha um lixão. Esse lixão precisava de uma solução urgente, já era um problema que vinha decorrente de anos e nós precisávamos resolver. E não só resolver a questão do lixão, que era o ponto crucial, mas resolver, de fato, como seria gerida a questão do lixo em Cuiabá, porque hoje nós não somos referência nenhuma, nós estamos lá atrás, quando se trata de resíduos sólidos, quando se trata de como nós acondicionamos esses lixos, como a população é educada e como ela é conduzida para fazer, inclusive, o processo seletivo. Então, foi cobrada essa taxa com essas justificativas, eu fui contra porque isso precisava estar dentro do projeto, a gente precisava ter clareza de que forma essa taxa e esse dinheiro seria revertido para a população. Não tinha clareza nenhuma. Obviamente, fomos voto vencido, enfim. A cobrança começou a partir de agosto. Mais uma discussão que nós tivemos porque não tinha regulamentação, não tinha a forma de se fazer. Primeiro ia ser cobrado dentro da conta de água. Aí se você deixasse de pagar o lixo, você também tinha água cortada. Então faltou regulamentação. Assim, uma bagunça. Começou a cobrar em agosto, em dezembro me postam, dia 28 de dezembro, na calada da noite, um reajuste de 212%. É justo ou não é? É óbvio que não é. E aí, a importância de nós termos vereadores que estejam atentos, que estejam dispostos a ir para o embate. É importante que a população conheça esse trabalho. Eu fui a primeira vereadora que postou, que foi em cima, não vamos aceitar. E aí, a partir disso, fizemos uma corrente de que todos pudessem se indignar com a população que estava se sentindo muito injustiçada e prejudicada. Então, conseguimos mais uma luta aí que nós conseguimos vencer. E como que já aproveitando esse gancho, né, ser uma mulher vereadora, né, você veio do jornalismo, a gente sabe da sua trajetória na TV também, como que é para você lidar com a política hoje, que infelizmente as mulheres é minoria ainda na política, né, você é da oposição, você acaba sempre se envolvendo com embates diretamente com o prefeito. Como que é para você? É desafiador, eu acho que essa é a palavra, né? É desafiador. Eu digo que para ocupar esse espaço como eu tenho ocupado, ele não para mim, né? É muito pessoal e a gente vai pela lei da individualidade, é muito pessoal. Para mim, não seria possível se o que me movesse fosse uma missão de fazer a diferença. Porque eu não vim aqui porque eu queria aparecer, porque eu aparecia muito mais na TV. Eu não vim aqui porque eu queria fazer jogos políticos, porque eu nunca fui, nunca entendi disso, eu nunca participei de pleitos anteriores, não venho de uma família com trajetórias políticas, não tenho essa referência. Então eu vim aqui comissionada mesmo, eu vim aqui com uma missão de vida. E quando você faz
isso com um propósito maior, você sempre vai buscar honrar o propósito, né? Então, é muito difícil, obviamente, mas é possível. E eu percebi isso. É possível, porque é muito mais fácil estar do lado de fora e você criticar. Agora, estar aqui, eu até antes de começar a entrevista, eu falei, estava mais fácil estar aí entrevistando que estar aqui respondendo, porque você sai daquela condição de estar com a pedra na mão e vem para a condição de que você leva a pedra, né? É muito mais então, cobrado, imagina, né? Eu era da TV. Os meus últimos 6 anos, porque eu fui do esporte, eu fui do jornalismo geral, eu fui de produção, edição, e os meus últimos 6 anos estava no entretenimento. Os últimos 5 anos eu estava no EBEM Mato Grosso, que a EBEM Mato Grosso é só coisa boa. Então eu saía na rua, eu aparecia na mídia, era só de forma positiva. Quando você vem para esse lado de cá, você se posiciona contra algumas coisas, você vai para o embate, você obviamente já não vai ser mais só positivo, você vai criar assim desconforto, você vai criar algumas pessoas que já não vão te olhar da mesma maneira. Então, por isso que o que me rege realmente é aquilo que eu acredito. Então, o que eu acredito que deve ser feito para honrar as pessoas que esperam representatividade, trabalho, eu tenho feito com muito ímpeto, com o coração mesmo, acreditando que aquilo que eu pensava antigamente, que todo mundo que estava na política só queria se beneficiar, só queria benefício próprio. Não. Hoje eu estou aqui, eu posso ver que é diferente, não existe unanimidade em lugar nenhum. Eu sempre falo, existem as proporcionalidades, mas unanimidade não. E eu sou uma dessas pessoas que faz com que a política não seja unanimidade. Então, é acreditando nisso que a gente vai se movendo a cada dia, acreditando nisso que a gente vai se movendo. Agora, ser uma mulher inexperiente como eu era, né? Hoje eu já não me coloco mais na condição de inexperiente, hoje eu já me coloco na condição de preparada. Preparada para aprender cada dia mais, porque eu só estou no início da trajetória, né? Então, é sempre com a humildade de saber que tem muito a se aprender e que quem quer aprender é o caminho para a gente realmente conquistar, avançar. Muito pequena ainda, muito pequena, mas já preparada para enfrentar os desafios. Então, comecei assim no jornalismo, cheguei aqui totalmente despreparada, recém-formada, agora começando uma nova trajetória na política. Ser mulher num ambiente onde todo mundo, 90% é homem, já não é fácil. A gente continua tendo que lidar com a questão do gênero, sim. A gente continua tendo que lidar com falácias daqui e dali. Ah, mas é mulher, mas é bonita, mas é isso, mas é aquilo. Mas eu sempre acreditei em algo, né? Eu trabalho desde os meus 9 anos de idade, então eu sempre acreditei que nada detém o trabalho. Então, no início se falava muito mais da imagem, do gênero, da mulherzinha, da menininha, de que isso, de que aquilo, mas o trabalho vem fortalecendo a imagem. Ela é mulher, ela é isso, mas ela é trabalhadora, ela é pronta, ela não foge da luta, e assim a gente vai construindo a nossa história. Quem sabe futuramente, então, podemos falar com a Michelle, uma pré-candidata à prefeitura? Quem sabe, a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para ir construindo degrau após degrau, e eu acredito que assim, isso só vai ser possível se a população realmente quiser. Então, eu esse ano já anunciei, venho para a reeleição, né? Então, mais um ano aí representando a população, nesse contato mais direto, porque o vereador é o ente político mais ligado diretamente ao cidadão. Então, venho para a reeleição. Mas, como eu digo, né, se a gente está numa construção, toda construção é para algo maior. Futuramente pode ser que Michelle seja uma pré-candidata a prefeita. Quem vai determinar é Deus e a população. Eu quero te perguntar agora uma coisa meio polêmica. Eu acho que você já deve imaginar o que é. A gente tem ouvido falar alguns burburinhos, né, sobre a sua relação com a primeira-dama, Virgínia. Eu queria saber se ela está restabelecida ou se ela realmente nunca esteve estremecida como muito se fala. Na verdade, assim, a primeira-dama é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, é uma grande mulher, é uma mulher que é apaixonada pela família e apaixonada pelas pessoas. Eu acho que o que deve mover quem está aqui é o que me faz resistir todos os dias, sabe?
E eu lembro de algo que eu era muito amiga dela, né? Afinal, eu sempre serei grata. Eu sempre serei grata pelo que ela fez por mim. Ela foi essa pessoa lá no início, quando eu não sabia nem o que era se fazer política, que pegou na minha mão e falou, vamos. Então, sempre serei grata a ela. E um dia eu disse para ela, né? Eu falei, amiga, na vida existem pessoas que ferem e existem pessoas que curam. Por isso, não desista das pessoas. E agora, nessa condição de política, todos os dias eu me lembro dessa frase. Todos os dias. Porque o quanto a gente é ferida aqui não é fácil. Então, para a gente não desistir dessa condição de lutar pelas pessoas, muitas vezes quando as pessoas estão virando as costas para nós, quando as pessoas estão nos injustiçando, eu me lembro dessa frase que eu disse para ela. Então, assim, existem muitos burburinhos na política, existe uma coisinha pequena que vira uma coisinha grandona, e existem coisas grandes que a gente consegue diminuir também. Então, assim, tudo é uma trajetória. Existiu um momento onde alguma coisa aconteceu, não ficou clara nem para mim, nem para ela, mas a gente segue se admirando, entendeu? Talvez não na condição de antes, porque os caminhos eles acabam tomando, né, cursos diferentes, como o rio, mas nunca deixando a admiração, nunca deixando o respeito, nunca deixando o carinho de lado. Então, mas vereadora, como eu fui muito questionada, ela vai te apoiar, ela não vai te apoiar? Pode ser que ela não me apoie, mas isso não vai interferir em nada, porque a contribuição que ela tinha que ter dado, ela já deu para mim, eu estou aqui hoje, e eu vou ser eternamente grata a ela. Então, a gente segue os nossos caminhos, fazendo o nosso trabalho, porque o que tem que ser realmente validado na minha vida, na vida dela, é que a gente trabalha pelas pessoas. Para a gente finalizar, Michele, eu queria que você me falasse um pouco sobre trabalho. Você falou muito sobre trabalho mesmo. Você vai tentar a reeleição novamente também. O que você acredita que seja prioridade para os próximos 4 anos, caso você seja reeleita novamente? Olha, existe uma prioridade, sim, que é mudar o perfil de gestão de Cuiabá. Acho que a prioridade, é por isso que eu tenho uma responsabilidade muito grande em quem apoiar, porque assim, sempre legal a gente ressaltar para a população. Eu sei que é um canal que muita gente assiste, acompanha, e quem acompanha já gosta de política, né, aqui, mas é importante lembrar que o vereador é legislativo, mas o executivo é quem faz mesmo. Mas o legislativo é quem auxilia o executivo nas ações. Então, apoiar um prefeito, um candidato, que eu acredito que vai ser um perfil diferente do que nós temos, é a premissa. Segundo, é realmente estar disposta, comprometida em auxiliar as coisas andarem em Cuiabá. Qual que é o perfil do vereador? É fiscalizar. É criar realmente leis que de fato sejam implementadas e que possam beneficiar a população. É realmente estar aonde o problema está, identificando que aqui existe um problema, pegar esse problema e levar para quem pode resolver. Então, ser oposição não é fácil por isso, porque quando você é oposição, os problemas que você leva, quem está lá no executivo vira as costas, como se o problema fosse meu e não da população. Então, assim, eu estive em lugares que precisam muito de uma intervenção do executivo, muito, e que foi virado as costas. Né? A gente tem, por exemplo, o bairro Jardim Mossoró, que é um bairro que todas as vezes que chove, a casa das pessoas é inundada, a casa das pessoas tem esgoto entrando, a casa das pessoas tem água. Por quê? Porque a infraestrutura é péssima. É um bairro antigo, é um bairro que eu já tenho quase 100 indicações naquela região. E a gente sempre fez, e existem promessas da primeira campanha da Manoel Pinheiro. Ele já está finalizando o segundo mandato, 8 anos, e nunca teve uma intervenção da infraestrutura ali naquela região. É só um exemplo. Tem muitos outros. As questões da saúde, da educação, do esporte, da mulher, que agora tem uma secretaria, mas a gente sempre buscou ver implementadas ações mais eficazes, da questão da infraestrutura, principalmente. Nós temos a questão, eu fiz a fiscalização das lâmpadas de LED. Hoje, Cuiabá era para estar 100% iluminada com lâmpadas de LED. Mas as lâmpadas estão lá.
Nós fizemos a fiscalização, cobramos e tal, começou a ser, depois de tanta, assim, é muita luta, sabe? Depois de tanta luta, começou a ser trocada algumas lâmpadas, mais de 70 mil, se a gente tiver 10 mil instaladas é muito. Isso tudo é uma morosidade, poxa, as lâmpadas já foram compradas pelo governo do estado, existem tantos bairros que precisam de manutenção, que estão no escuro, causando insegurança para quem trabalha à noite, para as mulheres principalmente. A gente vê tantos, todos os dias a gente tem relato de mulheres que foram abusadas, estupradas, violentadas. E aí a gente poderia contribuir, por exemplo, com a iluminação de verdade. E aí a gente não tem isso, sabe? Então, assim, o trabalho, o que eu digo para a população, o trabalho de representatividade que eu tive nesse primeiro mandato, ele vai aumentar ainda mais para o segundo mandato, que eu acho que é isso que a população espera, é ver um vereador que trabalha para ela. Você acha que o trabalho, então, ele só aumenta, só na verdade? aumenta, só aumenta. E sabe, assim, a gente precisa parar. Eu acho que assim, é um conceito que veio de muitos anos e a gente precisa quebrar esse conceito de que o ente político ele só trabalha para pré-campanha e no período eleitoral. Ele fica 2 anos pagando as contas que ele fez na campanha e aí no final do 3º ano para o 4º ano ele começa a se movimentar. Quem acompanha o meu trabalho sabe que desde o primeiro dia, eu comecei a trabalhar antes de eu assumir, porque eu fiz a transição do gabinete do então Felipe Velaton. Fui para o gabinete dele para entender, eu nunca nem tinha ido num gabinete político, né? A gente na TV Centro-América não pode se movimentar dentro do meio político se não for para pegar uma entrevista, né? Então eu nunca tinha ido. E aí eu fui, comecei a trabalhar, virei o ano trabalhando e montando equipe. E assim tem sido. Mas assim, isso não é nada demais. Isso, na verdade, é o que todo mundo tem que fazer. Então, assim, eu não estou fazendo isso como uma ação social. Recebo para isso. Quem me contratou foi a população. Eu não estou fazendo nada mais do que eu preciso fazer, que é trabalhar para a população. Sempre trabalhei, como eu disse, desde os 9 anos. Sempre trabalhei cumprindo o meu papel, agora só mudou de ambiente. E mudei de chefe, né? Ao invés de ter 1, 2, eu tenho uma população inteira aí. Então é o serviço cada vez mais. Quando a gente é inexperiente, dá mais trabalho, a gente demora mais para encontrar os caminhos, demorou comigo. Mas aqui estou, fazendo o meu melhor, então para o próximo pleito é mais trabalho ainda. E a gente deseja muita sorte para você. Nessas eleições, que se você realmente for reeleita também, que você tenha um trabalho muito lindo e continue fazendo o seu melhor, como você tem feito. Amém, obrigada, Poliana, toda a equipe aqui do RD News, né? Quero agradecer, sempre fui muito bem recebida, respeitosamente, com carinho, admiração, eu acho que é isso que move, a cada dia a gente dá o nosso melhor. É isso aí, se você gostou da nossa entrevista, deixa a sua opinião, não deixe de curtir também e compartilhar. Muito obrigada!